Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano. Aqui quem vos fala é a professora de ciências, professora Joana. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a nossa quarta unidade do livro Positivo, volume 2, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a página 26, 27 e 28, tá? Então, na página 26, vai falar um pouquinho sobre o Sol e o ano, tá? Nessa página, que é possível a gente observar, né? Ele fala pra gente algumas coisas em relação ao Sol e o ano. Então, ele fala pra gente, dando andamento já, ele fala que é possível a gente observar que o Sol ele não surge e nem se põe todos os dias exatamente no mesmo lugar, né? Ou seja, a gente já observou anteriormente que o Sol ele surge no horizonte próximo à direção leste, né? Nas páginas anteriores a gente já trabalhou sobre isso, né? Na página 23 a gente falou um pouquinho sobre a duração de dia e na página 21 a gente falou, tá? A gente falou nessa página 21 sobre essa questão do Sol, né? Onde nós falamos do movimento diário do Sol, que ele é aparente, e geralmente o Sol ele não se move de leste para oeste, né? E falamos também nessa página 21 que geralmente existe um movimento de rotação que vai dar as origens aos dias e à noite, né? Então, prosseguindo, a gente fala que geralmente o que acontece? Porque o Sol ele não surge nem se põe todos os dias exatamente no mesmo lugar, por conta desse eixo que eu falei para vocês, desse movimento de rotação dele. Nós falamos também que na página, eu acredito na página 23, né? E também na página 21 das aulas passadas, né? Que geralmente existe um movimento de rotação da Terra, né? Por esse movimento, o que vai acontecer? Eles vão dar origem aos dias e às noites, mas a gente observa que existe um eixo de rotação comparado a de um peão que a gente falou, né? Ou seja, nós falamos que a Terra ela gira em torno de um eixo imaginário, como se fosse o quê? Um peão que gira ao redor de si mesmo, né? Mas a gente falou também que geralmente o que vai acontecer? Esse eixo de rotação da Terra ele é inclinado, que a gente falou, né? E isso vai interferir basicamente na distribuição da luz no planeta, porque nós sabemos que a Terra leva aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa em torno de si própria, né? Então, esse tempo ele corresponde a um dia exatamente, tá? Isso a gente falou na aula passada, e dando continuação ao que a gente falou, a gente está falando, né? Por isso que o Sol ele não se põe todos os dias exatamente no mesmo lugar. Mas também a gente tem que entender, né? Que primeiramente, porque a Terra ela não possui um eixo reto. A gente já falou sobre isso. A Terra ela possui um eixo imaginário, né? E ela faz um movimento de translação. Então, o que acontece? Já que a Terra não possui um eixo reto com o sistema solar, né? E a gente consegue observar que ela também gira em torno do Sol. Então, como isso vai mudando, isso vai criando um sistema de mudança na sua posição da órbita, né? Elíptica, tá? Então, por isso, o Sol ele não nasce todos os dias no mesmo lugar, ok? Tá? Então, aqui também
ele fala pra gente que existe um tal de um ponto cardeal, tá? Que eu já vou explicar pra vocês essa questão do ponto cardeal, tá? Geralmente, o que acontece? Nós temos aqui a diferente posição onde vai surgir o Sol desde o início de cada estação do ano. Nós sabemos que existe as estações do ano, né? Mas antes de falar sobre as estações do ano, a gente vai falar que o Sol ele surge numa direção. Essa direção é chamada de ponto cardeal, né? Leste apenas esse ponto cardeal seria um ponto de referência que vai indicar uma posição, por exemplo, norte, sul, leste e oeste, tá? Então, o que acontece? Ele vai surgir o Sol numa direção chamada de ponto cardeal, onde é uma referência leste apenas no início do outono, né? E das primaveras. Quando a Terra foi iluminada, igualmente nos dias dos hemisférios, tá? Então, a gente consegue observar que aqui tem uma imagem que fala sobre as posições do Sol em relação ao início de cada estação. Então, nós temos norte, sul, leste, né? É uma representação que vai surgir em diferentes épocas do ano, tá? Então, a gente consegue observar que aqui, norte, sul e leste, né? Então, no início do outono, o que acontece? Geralmente, ele surge entre leste e uma parte norte, tá? Que vocês consigam observar bem aqui a imagem. Norte, aqui já no início do inverno, o que acontece? Ele nasce mais para a parte norte, que está bem visível aqui, tá? Já na primavera, que são também uma das estações do ano, o Sol ele nasce entre leste e norte, tá? Está bem aqui. E já no início do inverno, o que acontece? Ele vai mais para a parte sul, tá? Então, são diferentes posições do Sol em relação às estações do ano, tá? E também, geralmente, o que acontecia? Essa representação, ela servia muito para as pessoas na antiguidade, né? Por quê? Por conta de que com o conhecimento dessas mudanças da posição do Sol durante o ano, era de muita importância, porque a partir daí as pessoas sabiam quando chegaria as épocas de chuva, né? E qual seria o melhor período para plantar, fazer os seus plantios da agricultura, né? Então, elas se baseavam justamente por essa representação da posição do Sol nas épocas do ano, tá? Aqui logo abaixo está falando um pouquinho sobre esse movimento de translação, né? Mas antes ele fala pra gente que quando a gente observa a posição onde o Sol nasce, né? Quando a gente faz essa observação, é possível também a gente saber quanto tempo demora, né? É possível também a gente saber, a partir daí, quanto tempo demora, aproximadamente 365 dias, para ele voltar a surgir exatamente no mesmo lugar. Como é possível? Isso é possível, basicamente, quando a gente conhece esse movimento de translação, né? Esse movimento de translação, que é o caminho que a Terra percorre ao redor do Sol, que é denominado de órbita. Então, a partir daí, esse movimento de translação, ele vai determinar o período do ano, né? De um ano, e o tempo também que a Terra leva para dar essa volta, tá? Ao redor do Sol, que são 365 dias, tá? Então, é possível também observar, a partir daí, os satélites também realizando um movimento de revolução ao redor dos planetas. No caso, a Lua, por exemplo, ela gira ao redor da Terra, né? Então,
Esse esquema logo aqui abaixo, essa imagem, ela vai representar basicamente um esquema, né? Mostrando as órbitas da Terra ao redor do Sol e da Lua ao redor da Terra, tá? Continuando nossa aula, a gente vai falar da próxima página, que é a página 27. Na página 27, ele fala um pouquinho sobre a marca, que a Lua, ela marca o tempo, né? Então, vocês podem também observar no aplicativo de vocês, QR Code, né? Essa ilustraçãozinha logo aqui em cima, e vocês podem estar verificando lá essa observação, tá? Vocês podem estar observando o movimento de rotação e translação da Terra lá. Então, aqui, na verdade, vai falar um pouquinho pra gente, que a gente já estudou um pouquinho sobre os dias e o ano, né? Tá? Os dias e os anos, eles estão relacionados em ordem, né? Eles estão relacionados, cada um em ordem, tá? Ou seja, eles estão relacionados respectivamente, um de cada vez, aos movimentos de rotação e translação da Terra, né? Aí vem uma pergunta: de onde vem a semana e o mês? A resposta também está no céu. Então, geralmente, a gente também se pergunta isso, né? Certamente você já observou a Lua. Qual era a aparência dela? Quando você olhou para o céu e observou que a Lua tem suas aparências, né? Então, esse esquemazinho aqui, ele representa as diferentes o quê? Ele representa as diferentes aparências que a Lua que a gente pode observar da Lua, né? A Lua cheia, a Lua de quarto, né? Muita gente chama a Lua minguante, né? E aí, para quem já observou a Lua, sabe que essas fases de aparência da Lua, tá? Elas são chamadas de fases, tá? Então, essas diferentes aparências da Lua são chamadas de fases, né? E é a partir daí que cada dia, né, a Lua aparece com uma forma um pouco diferente do que a gente observa do dia anterior, tá? Então, a Lua, geralmente, ela tem um formato arredondado, tá? Como, por exemplo, a gente poderia citar a Terra, tá? A partir desse formato arredondado, tá? A gente observa que ela não produz luz nem muda de forma, tá? É a iluminação do Sol refletida na Lua que varia o quê? Que vai variar ao longo do mês, tá? Então, à medida que a Lua realiza o movimento por exemplo, de revolução ao redor da Terra, né? O que acontece? As porções diferentes da face da Lua estão o quê? Elas vão estar iluminadas. E isso vai mudando a forma e as características como a que vemos aqui na Terra, tá? Aí nesse quadro aqui ele tá falando pra gente o seguinte: foi feito um esquema aqui de um mês de agosto, tá? Onde nós temos de segunda a sábado. Desculpa, de domingo a sábado, tá? Ele tá mostrando pra gente, tá? As fases da Lua, ok? Das diferentes fases nesse mês de agosto. Aí a gente observa que ele coloca aqui pra gente, tá? Depois da fase cheia da Lua, parece diminuir o tamanho dia a dia. Então, mais ou menos, por exemplo, uma semana depois, tá? Nós vamos ver, né? Vamos ver o quê? Um quarto da Lua na fase minguante. Já na fase nova, que é essa fase bem aqui que ele tá mostrando, tá? O que acontece? A Lua, ela não pode ser vista, tá? Então, o que acontece? Ela vai fazer, vamos supor, uma volta, tá? E aí, quando ela faz essa volta, ela pode ser iluminada gradativamente dia a dia, tá? Já na outra fase, que é a fase crescente, que é essa bem aqui que a gente consegue observar também, o que acontece? Geralmente a gente vê somente um quarto da Lua brilhando,
né? Então, quando a gente vê um quarto da lua brilhando, é a fase crescente, tá? Nessa fase, o que acontece? A lua está sendo cada vez mais iluminada, tá? Iluminada, por exemplo, em uma semana. Ela vai voltar a aparecer na fase cheia, tá? Então, ela vai demorar uma semana para voltar a aparecer na fase cheia. E nós temos a fase cheia, que essa fase cheia, geralmente, ela aparece com, por exemplo, com a face totalmente iluminada e ela tem um formato de um círculo no céu, tá? Então, são 4 fases que a lua possui, tá? A fase minguante, a fase nova, a fase crescente e a fase cheia, tá? Lembrem que a fase minguante, geralmente a gente vai ver apenas um quarto dela na lua, tá? Enquanto que nessa fase cheia, por exemplo, a lua parece diminuir de tamanho dia a dia, tá? É como se ela tivesse um círculo, mas ela só aparece um pedaço desse círculo, tá? Brilhante que a gente fala. Então, por exemplo, a cada semana que vai percorrendo o mês, a gente vai ter uma nova fase da lua. E após cerca de 29 dias, né, as 4 fases principais elas vão voltar a se repetir. Então, o que vai acontecer? As semanas, então, e os meses são determinados pela sequência da fase da lua, tá? Existe também um calendário lunar, né? Esse calendário lunar, geralmente, é o calendário das fases da lua que a gente poderia também citar, né? Ele é um calendário onde o que acontece lá? Nós vamos ter a data e essa data, geralmente, ela é indicada de acordo com os meses lunares, ou seja, os meses da fase da lua, né? E geralmente ele é indicado de acordo com esses meses lunares.